E a experiência do investidor ela é muito importante. Então não adianta ter uma curva J muito longa, não adianta acreditar que você vai ser mais inteligente do que o mercado, que é questão de tempo, horizonte de investimento para as teses amadurecerem. A gente precisa entregar esse resultado em base mensal, justamente porque esse é o grande denominador comum dos investidores, sobretudo os investidores pessoa física, que é grande parte do passivo desse mercado. Para qualquer novo investidor de fundo imobiliário que se interesse pela classe, queira estudar, queira entender, eu diria para fazer a lição de casa e procurar conteúdo de cada um dos gestores, porque o gestor também que se dispõe a falar com os investidores é quem normalmente tem o portfólio ali mais disponível e acessível e que vai continuar oferecendo a entrada e o relacionamento com investidores bacana para trazer essa informação e mostrar o que está acontecendo com o recurso do cotista. Olá, investidor! Bem-vindos a mais um Clube FI Entrevista, esse programa no qual nós, do Clube FI, trazemos personalidades do mercado, gestores, investidores, para trocar ideias sobre o que a gente mais gosta, que é o mercado de fundos listados. E hoje, estou contando aqui com a ajuda do Danilo, diretor do Clube FI e sócio, head do Research, e a gente está aqui para entrevistar o Eduardo, que é o gestor e sócio da Manati. Eduardo, muito prazer e bem-vindo por estar aqui hoje. Obrigado, gente. Muito Danilo, legal. Lana, eu já estava devendo essa visita aqui com vocês. Então, prazer poder falar em nome da Manati e, obviamente, explorar todos os temas que vocês julgarem interessantes e pertinentes para o nosso dia a dia desse mercado que a gente gosta tanto e vive e respira 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com certeza. Eu acho que o Eduardo estava enrolando a gente para vir aqui esperando um momento melhor, porque em 2025 o Mana 11 encerrou um ano maravilhoso, né? Dobrou a base de cotistas e fechou o ano aí sendo o maior distribuidor de rendimentos na classe de fundos multi-estratégia. Eduardo, como é que é a sensação de entregar esse resultado e como é que vocês chegaram lá? Olha, primeiro, em minha defesa, não foi algo premeditado, mas a gente trabalhou bastante, acho que até aproveitar, né? A gente trabalhou bastante aqui para entregar um resultado bacana para os nossos investidores. A gente sabe que é um mercado bastante competitivo, então cada detalhe faz diferença. E algo que a gente tem, que a gente colocou na nossa cabeça desde o começo da Manati é que a experiência do investidor ela é muito importante. Então não adianta ter uma curva J muito longa, não adianta acreditar que você vai ser mais inteligente do que o mercado, que é questão de tempo, horizonte de investimento para as teses amadurecerem. A gente precisa entregar esse resultado em base mensal, justamente porque esse é o grande denominador comum dos investidores, sobretudo os investidores pessoa física, que é grande parte do passivo desse mercado. Então é muito bacana ver a posteriori, assim, todo o trabalho que foi feito e como isso se concretizou de fato no bolso do investidor, mas ao mesmo tempo não tem nada ganho, né? A gente continua trabalhando porque não tem linha de chegada nesse nosso trabalho e a gente tem que continuar entregando os melhores resultados para continuar trazendo essa boa experiência para os nossos cotistas. Com certeza. E por falar em investidor, eu sei que você e na Manati vocês, os sócios, enfim, tem como cultura, vocês são cotistas do Mana 11 também, né? Estão aí com skin in the game, vivendo como verdadeiros cotistas, né? Quero saber se você pode falar um pouco mais sobre isso, sobre essa cultura que vocês têm, essa decisão de vocês de serem cotistas do fundo, de não comprar outros fundos, a investir diretamente através do Mana, e se isso muda suas decisões no dia a dia de alocação do fundo. Olha, eu acho que tem uma pegada muito importante de alinhamento de interesse, né? Ao mesmo tempo pode até ser visto de uma maneira negativa pelo fato de eu ter a minha vida inteira dentro da Manati e meu negócio ser a Manati, né? Mas, ao mesmo tempo, o nosso objetivo ali como time de sócios e tudo mais foi evitar com que a nossa energia cognitiva, a atenção, fosse desvirtuada do que é o importante para nós, que é a gestão dos fundos. A partir do momento que a gente faz todo mundo ali focar exclusivamente nos produtos da Manati, eu tento garantir, de certa forma, que a atenção, que é algo cada vez mais escasso ali nesse mundo cheio de informações, de todo mundo esteja direcionado para um único objetivo, que é o grande objetivo da casa, que é fazer a gestão de fundos e a gestão dos investimentos. Então, nesse quesito, acho que quando a gente montou a Manati, pensando até nessa política de investimentos pessoais e tudo mais, foi algo que foi meio que unânime, assim, acho que sem grandes dores, porque todo mundo sabe exatamente o que importa, que é entregar esses bons resultados.
E acho que isso conversa especificamente com essa sua segunda colocação também. Acho que não necessariamente muda o que eu faço dentro do fundo, porque a gente tem toda a equipe, tem toda a retaguarda, faz todas as análises, as diligências, etc, etc. Mas me permite com que eu tenha uma grande parte, se não toda a atenção de todo mundo sempre no dia a dia desses nossos Qual que é a política? produtos. A política é que não podem investir em outro De veículo fundos imobiliários, sem ser fundo o imobiliário que pode ser adquirido de todos os funcionários, todos os isso, ou os funcionários é o sócios. Mana 11. Todos os funcionários, legal. Legal. Aí é divertido, porque vira e mexe sou eu que aprovo ali quando alguém quer comprar, né? Que tem que mandar pro compliance, o compliance me manda. E aí você começa a ver pipocando ali, tipo, toda semana, um e-mail de, posso comprar, tem um fator relevante para sair, que eventualmente possa mudar a cotação de uma maneira significativa e tal. E então é legal de ir monitorando e vendo todo mundo cada vez mais engajado e lutando de fato pelo dia a dia da nossa gestão ali. Cada centavo importa. Então, o dividendo de 11 centavos é diferente do de 10, que é diferente do de 9. Pô, o que aconteceu? O que a gente pode fazer? Acho que tudo isso a gente traz para as nossas contas assim, no dia a dia para buscar a melhor experiência e sempre manter um resultado competitivo. E o Mana 11 foi um dos destaques da nossa carteira de R$50, né, no ano passado. E para você conferir os outros ativos, já que eu abri um dos ativos aqui, para você conferir os outros ativos dessa carteira, para você que está começando a investir ou quer colocar o pé ali na água, sentir a temperatura dos fundos imobiliários e fazer parte dos mais de 3 milhões de investidores, então confira a nossa carteira, está disponível grátis lá dentro do clube. E aproveitando, né, esse jabazinho que a gente faz para o Research, vocês vêm mudando alguma coisa dentro da estratégia da carteira do fundo. Queria que você trazesse esse ponto, olhando e fazendo esse paralelo mais ainda com essa visão mais macro do que a gente tem de taxa de juros, né? E assim, totalmente às avessas, o IFIX subindo, com as Selics nas máximas, meio que talvez antecipando já essa queda. E como é que fica essa questão de indexadores dentro da carteira do fundo? Tá bom. Deixa eu ver por onde eu começo. Acho que primeiro, falando de alocação estratégica, né, a gente é um hedge fund, então o hedge fund é um fundo multi-estratégia, a gente pode... o intuito é beber do melhor momento do ciclo de cada subsegmento imobiliário. Então, as operações de CRI podem estar num momento interessante por conta da taxa de juros, a gente pode estar mais alocado nisso, menos alocado em fundo de tijolo, por exemplo, que a gente pode estar com menos ação imobiliária, mais ação imobiliária e meio que surfando cada um desses ciclos. Ao mesmo tempo, embora a gente tenha todas essas possibilidades na nossa mesa, a gente tem muito claro na nossa cabeça, né, até um pouco do que eu comentei logo no começo dessa nossa conversa, que a gente tem 2 pilares de gestão. Um deles é proteção do patrimônio, então eu preciso entregar ao mercado imobiliário esse hedge, essa proteção contra a inflação. Sempre foi no Brasil, está na cabeça do investidor, especialmente investidor local, e a gente precisa manter isso justamente para ter algum argumento de que o fundo imobiliário é substituto, eventualmente, ao investimento no imóvel direto. Então, tem a questão da proteção do patrimônio e também tem um outro pilar importante, que é a consistência na distribuição de dividendo. Eu preciso entregar essa previsibilidade, né? Normalmente, na grande maioria dos momentos ali, você tem um imóvel alugado, você recebe o aluguel todo mês, no mesmo dia, o mesmo valor. E aí, quando tem algum evento mais específico, ou você troca de inquilino, ou você rescinde o contrato, busca outro, renegocia, mas são momentos menores, assim, acho que nesse ciclo do imóvel, de certa forma. Se a gente está falando de fundo imobiliário que tem essa pegada alternativa, especificamente ao imóvel em si, eu preciso entregar essa mesma previsibilidade, porque isso é o que esse meu cliente, potencial cliente, espera. Então, com base nesses dois pilares assim, que a gente olha todo dia, o que a gente percebeu? Que as operações de crédito imobiliário, né, o crédito estruturado, que é o flagship hoje da Manati, né, o que a gente mais faz de melhor, em função de uma originação ativa, buscando fora dos eixos mais óbvios, indo conversar com os empresários, procurando esses empresários muito fortes regionalmente. Isso vai entregar, né, grande parte dessa consistência ao longo do tempo. Vai ser a maior parte o que vai direcionar esse nosso transatlântico ali. E então isso, na nossa visão, sempre vai acabar tendo uma relevância maior na carteira, seus 60%, 70%.
Para esse saldo remanescente, a ideia é ter um pouco mais de gestão ativa, olhando tanto o mercado de fundos imobiliários, cada um dos segmentos ali de fundos, e também um pouco de ações imobiliárias, eventualmente entrar em incorporação e por aí vai. O que a gente começou no ano passado? Assim, a gente estava com uma participação maior em termos de indexadores, né, mais voltado para a Selic, acreditando que esse ciclo de taxa de juros seria um pouco mais longo do que o mercado estava precificando, que isso era meio que inevitável, por conta da desancoragem das expectativas de inflação, etc, etc. Mas a gente começou a perceber que a atividade econômica veio arrefecendo ao longo dos últimos 2 trimestres. Se isso está acontecendo, a inflação naturalmente deve começar a ficar um pouco mais comedida também, pelo menos ali na margem, assim. Acho que no longo prazo é mais difícil de dizer, mas naturalmente que é isso que o Banco Central está olhando para fazer algum tipo de ajuste na Selic. E em função disso, a gente não pode, né, sempre tem aquele histórico de inflação, que é normalmente mais alto do que... A gente nunca viu inflação a 3, praticamente, acho que em pouquíssimas vezes. Né? Então, sempre foi ideal na nossa cabeça ter uma participação em IPCA também. Em função dessa acomodação da inflação com expectativa de início de ciclo de afrouxamento monetário, qual foi a nossa ideia? A gente começou a mudar um pouco das operações indexadas ao CDI pelas operações de incorporação, que tem um caráter na nossa estrutura mais de pré-fixado. Então, a gente investe todo a gente tem um acesso prioritário a esse dividendo de cada projeto, até bater uma TIR pré-determinada, que a gente tem negociado de 20%, 21% ao ano, e a partir daí esse lucro excedente vai para o incorporador. Então, moral da história é o caráter pré-fixado. Então, a gente mudou essa parte pós-fixada, antevendo esse início de ciclo para uma parcela pré-fixada, a ponto de manter a carteira bem equilibrada. E aí, por quê? Porque eu não sou gestor macro. Meu objetivo não é dar grandes tacadas direcionais para um lado, nem para o outro. Né? O que a gente faz muito bem é olhar o ciclo do mercado imobiliário, principalmente. E se eu já estou vendo um pouco que essa é a direção, vou eu ajustar, porque o meu objetivo é entregar essa experiência mais resiliente ao longo do tempo. Acho que foi essa grande mudança que a gente fez. Você falou, só te interromper, desculpa. Imagina. Você falou de TIR, sua em torno de 20, e qual que seria a TIR do incorporador para viabilizar esse financiamento? A partir do momento que a gente acaba financiando por meio dessa estrutura parte da exposição de caixa, ele acaba alavancando essa TIR dele, que vai parar em 30 e tantos, 40%. Então a conta dele fecha, mas o que a gente coloca na estrutura é que eu também não vou alavancar 100%, porque eu quero o compromisso dele de que ele vai continuar engajado. Quanto que vocês alavancam? Projeto. Acaba ficando na faixa dos seus 50%, 60%. Então ele tem que ter 50%, pelo menos ali... metade do projeto já iniciado, mais ou menos uns 30% de obra, mais ou menos, para... Exatamente. De dinheiro de 50%, acho que uns 20%, 30% de obra. O que acaba acontecendo, ele faz o lançamento, que acaba exigindo aprovação, acaba exigindo também o stand de vendas, mobilização de toda a equipe de vendas e também a própria retaguarda ali do incorporador. Começa a andar um pouco com essa obra e aí a gente entra. Tá, então é menos, então é um pouco menos. Exato. Então a gente acaba dosando muito em função do projeto. Esse é um projeto que a gente acredita muito, tendo toda essa retaguarda imobiliária dentro da Manati para analisar o produto, aí eu acredito que vai ser um sucesso por conta de toda a pesquisa de mercado que eu já fiz, outros incorporadores que eu já visitei na região e tudo mais, aí a gente pode flexibilizar. Mas acho que regra de bolso mesmo, a gente precisa ter uma relevância ainda de capital proprietário do incorporador, nem que a gente faça esse desembolso meio que para e passo junto com o nosso desembolso. Entendeu? E qual é o spread mínimo para brilhar o olho assim, de vocês, uma operação que passa aí no comitê? Você diz de renda Spread. fixa? Eu acho que a gente não consegue pagar muito essa conta competitiva do fundo se a gente não entregar NTNB mais 400 bips e CDI mais 400 bips. Então, hoje esse é um pouco até a média da nossa carteira. Acho que o CDI está CDI mais 4 e IPCA está IPCA mais 10,5, alguma coisa do gênero. E o MTM está até pior do que isso, né? Está IPCA mais 11 e pouco. Então, acho que tem muita operação boa que vem até abaixo dessas remunerações, mas também não adianta eu querer ser mais realista que o rei. Né? Se a Selic está em 15, não dá para eu querer ser herói ali, achando que eu vou ser, não, eu vou aguentar até lá e tal. Tem que entregar o resultado
bem competitivo, independente do cenário. Então, aí a gente vai dosar muito em função, eventualmente, do quanto de risco eu estou tomando para ter uma operação CDI mais 4. Mas se eu estou fazendo essa originação, eu estou visitando esses empresários, indo atrás deles, arquitetando toda a estrutura, normalmente o nosso objetivo é ter acesso a estruturas que sejam um pouco replicáveis e tenham uma simetria de risco-retorno diferente do que tem disponível no mercado. E é porque não tem intermediário, e eu tenho acesso a informações interessantes de empresas muito fortes ali de regiões distintas, que muitas vezes outros players não têm. Então, acho que isso é talvez um dos grandes diferenciais do Mana 11, mas principalmente da Manati como um todo. Acho que todos os nossos produtos bebem dessa fonte de geração de alfa. E o Lana, pode ficar à vontade, senão eu vou sequestrar aqui toda a entrevista, mas eu vou fazer mais uma pergunta. A parte da incorporação, ela é sempre vista como uma parte mais arriscada de todo o projeto imobiliário, porque você tem riscos que são maiores e intrínsecos, principalmente a incorporação do que a gente está falando. Como que é manter a linearidade de dividendos que vocês têm, que está com uma recorrência, né, bem significativa, num produto que é indexado à inflação, que é altamente variável, e tem um lastro que é a incorporação, que é, para mim, na minha visão, é mais imprevisível ainda, porque a gente sabe que está cada vez mais difícil incorporar, né? No Brasil, a gente tem uma questão de estouro de custo de obra, custo de construção civil subindo cada vez mais. Como é que é entregar na medida do possível, essa linearidade por bolso do cotista? O que a gente fez lá atrás, assim, que na minha visão tem sido bem assertivo? A gente queria fazer esse tipo de investimento até por conta da relação risco-retorno que a gente consegue capturar. Então, isso é o primeiro fato. Tinha um outro incentivo que a gente tinha começado a ouvir em termos de feedback, que era a turma falando, o Mana 11 tem que ser mais um hedge fund imobiliário. A gente fala, legal, queremos fazer, mas a gente não vai fazer só por fazer, vamos fazer se surgir alguma oportunidade interessante. E até para fins de atuação mais defensiva, a gente estruturou nesse modelo de equity preferencialista. Ou seja, eu recebo o primeiro dividendo do que o incorporador. Nesse sentido, né, tudo que a gente fez até agora, a gente consegue antever uns 50% de desconto no preço de venda, que ainda assim resguarda a rentabilidade do meu capital. Então, se eu tenho toda essa gordura, e eu já fiz toda a minha análise de mercado, eu não faço isso com qualquer incorporador, eu vou fazer com incorporadores que eu conheço, que sejam muito bem conectados, bancarizados, conhecidos de mercado, tenham suas equipes bastante robustas, tanto na parte de execução de obra, como também da parte de vendas, idealização de produto, etc, etc. Eu, particularmente, começo a me sentir mais confortável de enxergar essa minha TIR de maneira um pouco mais concreta, mas obviamente que dando um haircut nela no mês a mês, pensando nesse reconhecimento de resultado. E essa parte específica, no fim do dia, acaba sendo o acompanhamento desse plano de negócios ao longo do tempo, e desde que eu esteja dentro das minhas premissas iniciais ou melhor, eu faço parte daquela distribuição para o meu investidor. Mas, obviamente, tudo tem que se concretizar ao longo do tempo e a gente tenta mitigar todo esse resultado fazendo acompanhamento mensal de cada um dos projetos e de cada um dos incorporadores. Então, tem um pouco de perfil mais arrojado em termos de antecipação desse dividendo no mês a mês, mas ao mesmo tempo a gente faz esse acompanhamento como se fosse uma operação de crédito no mês a mês, entendendo o que foi lançamento, como é que foi, o que está sendo feito, e na grande maioria das vezes a gente acaba fazendo inclusive essa política de vendas a 4 mãos com o próprio incorporador. Hoje, de todos os projetos que a gente fez, por exemplo, teve um deles que a gente fez no meio do ano passado, mas a gente estimava 15 vendas no primeiro mês, vendeu... eram 15 vendas de 230, vendeu 190. Nossa. Aí você olha e fala, mas como é que você fez isso? Então, isso aqui para um projeto Minha Casa Minha Vida é popular, só que olha o tamanho do déficit habitacional no Brasil de forma geral. Tem muita demanda para esse negócio, mas tem que saber fazer. E nesse formato que a gente fez, a primeira fase desse projeto foi lançada conforme a gente esperava, a segunda fase foi antecipada em 6 meses e vendeu 100% em questão de 2 meses, que eram mais outros 200 e tantos unidades. E a terceira fase foi antecipada em quase 1 ano. A duration desse nosso investimento, que era para ser de uns 2 anos, vai virar menos de 1 ano.
mesmo sendo um investimento de equity preferencial. Então, acho que a gente consegue mitigar muito essas premissas imobiliárias em função da nossa pesquisa interna, da nossa análise, acreditando que aquele projeto vai ser bem aderente. E a gente tem acertado bem, assim. Acho que todos os projetos eles têm funcionado muito bem, conforme a gente espera, ou melhor. E você falou agora do respeito desse déficit habitacional no Brasil, né? E vocês têm um projeto ligado à Minha Casa Minha Vida, né? E a gente teve mudanças recentes, né, em relação ao crédito imobiliário. Então, a gente teve aí um aumento de entrada, né, para imóveis Minha Casa Minha Vida, depois voltou uma redução. Você sentiu uma mudança na demanda em relação a isso? Ela vem perene, forte, ou ela teve alguma oscilação ao longo do tempo? Eu diria que ela é perene, porque o déficit habitacional ele é crescente ao longo do tempo. Acho que sem Minha Casa Minha Vida seria impossível atingir, mesmo com Minha Casa Minha Vida no tamanho que ele está, eu ainda não sei se ele é capaz de suprir toda essa demanda por habitação social. E até nessa linha, né, por que a gente se sente tão confortável em fazer esse tipo de investimento? Vale a pena comentar, mas o José Urbano Duarte foi vice-presidente de habitação da Caixa, foi Caixa Econômica Federal por mais de 30 anos. Ele é nosso conselheiro. Então, tudo do programa, todo tipo de dúvida, a gente estava discutindo ontem do consignado CLT, se isso aí eventualmente vai impactar o pró-soluto das incorporadoras, a dinâmica do pró-soluto pré-chaves, a dinâmica do pró-soluto pós-chaves. Tudo isso, no fim do dia, se vai ter financiamento, vai ter funding vindo do FGTS, tudo mais, orçamento e tal, a gente acaba estudando muito antes de fazer qualquer investimento. Então, acho que nesse quesito a gente também tenta se preparar muito antes de desembolsar qualquer capital, porque a gente também sabe que é muito sensível, qualquer canetada, querendo ou não, muda. Ao mesmo tempo, a gente está falando de Brasil, né? Então, a gente sabe que independente de qualquer governo, é uma bandeira muito importante, socialmente importante, e a gente não acha que mudanças, mesmo olhando a eleição daqui para frente, deveria mudar o programa, a natureza do programa. Por isso que a gente se sente bastante confortável e não só estamos fazendo várias operações no âmbito do crédito imobiliário, nesse setor, como fizemos o equity preferencial também, como estamos ganhando dinheiro com o MRV e Tenda nas ações imobiliárias também. Isso que eu ia perguntar. Eu também trabalhei numa incorporadora ligada à Minha Casa Minha Vida, e foi bem no momento da pandemia. E a gente tinha uma questão lá de fechamento de loja, porque a empresa lá tinha muitos stands, lojas físicas, e a gente fez um processo de envio de documentos todo digital e tal, recorde de vendas. Porque a pessoa, ela mandava os documentos, levava os documentos, ela tinha muito receio de tomar um não ali na cara, e ela falava assim, vou mandar aqui esses documentos que esses caras estão pedindo, e a Caixa aprovava. E aí a gente tinha recorde de vendas e tal, só que a gente tinha uma questão de custos, que o Minha Casa Minha Vida, o preço ele é meio, as pessoas não sabem, mas tem várias faixas, e o preço de venda ele é dado, né, porque, e aí você tem uma compressão de custos muito grande, porque o custo ele sobe, e ali esse preço de venda não é sempre renovado, né, tem sempre discussões sobre essa questão do preço. Como que vocês lidam com isso para conseguir ainda ter margem? Você citou dessa estratégia, né, de ter o preferencial, então essa é a grande sacada, você receber primeiro, ficar de olho na questão das vendas, acompanhar para e passo o incorporador. Então, no fim do dia, o segredo é o gerenciamento que vocês fazem de estar perto e de escolher bons projetos no fim do dia. Eu diria que sim. Acho que não tem nenhuma operação que a gente fez hoje na Manati que a gente não conheça o empresário que está por trás. Eu não digo nem o CEO, o dono. De pegar o contato, ligar, ir lá conhecer, muitas vezes ele ir no escritório, conversar com a gente também, dependente de tamanho. Mas não tem como fazer operação disso sem conhecer. E hoje as operações que a gente tem menos entrada do que a gente gostaria, a gente está até vendendo no secundário. Cara, eu tento falar, quero falar, muitas vezes não consigo no timing que eu quero, então eu vou vender e vou para o próximo. Uhum. Eu continuo tendo pipeline, continuo tendo originação própria minha, que eu tenho acesso a esses empresários, são muito bons. Eu não preciso mais ficar recebendo operação daqui, operação de lá. Eu faço a minha própria operação. E essa questão do secundário eu achei interessante, mas em termos de estrutura de crédito da carteira, o que faria vocês mudarem essa estrutura de, vocês têm, sei lá, quase 20% alocado em incorporação, se não me engano,
E estruturados, você mencionou que é 60%, 65%. O que faria nas condições macro, ou até mesmo micro, né, de questões ali de localização, não sei, você migrar radicalmente a carteira, colocar mais FII, colocar mais ações, ou mudar o perfil de crédito, sair da parte de incorporação e mais para, sei lá, só término de obra? O que faria vocês repensar essa alocação macro? Não sei se eu consegui transferir o meu pensamento para você, mas assim, a estratégia macro, o que faria você mudar, né? Eu acho que esperar um shift muito grande da carteira, eu acho que ele não deve acontecer. Porque essa alocação majoritária em operações de crédito estruturado, ela acaba conversando com aquela proteção do patrimônio e consciência na distribuição de dividendos. Então, a menos que eu quisesse ser um fundo que entregasse, acho que, retornos mais alavancados, mais pancadaria e tudo mais, que não é o caso, talvez a gente até pudesse rever um pouco essa pizza mais estratégica, assim. Mas hoje não é o caso e também não é muito a nossa cabeça, mesmo em outros cenários, assim. Eu acho que a gente vai acabar permanecendo muito aderente ao que a gente vem fazendo até hoje, assim. Eu acho que ajustes mais específicos intra-segmento, pensando mais numa taxa de juros decadente, mas olhando em fundo de tijolo e tudo mais, talvez a gente possa fazer. Mas eu acho que vai ser algo relativamente marginal em relação à pizza como um todo, assim. Acho que a pizza ela já está bem montada. E aí o que mudou no fim do dia foi um pouco dessa parte do indexador, mas ainda com uma retaguarda de garantia muito robusta, né? Garantia / subordinação, que para nós ali é o que nos mantém tranquilo, dormindo tranquilo, mesmo num cenário de taxa de juros de 15% ao ano. Perfeito. E a gente vê hoje uma certa concentração da indústria em operações de incorporação, enfim, mais aqui no Sudeste, principalmente em São Paulo. Eu vejo que faz sentido porque nessas operações, como você falou, é muito importante ter um contato próximo ali, fazer uma diligência, fazer um acompanhamento, conhecer como está o andamento da obra. E assim, mais de 90% das gestoras, eu diria, está concentrada aqui, né? Então, às vezes é mais fácil de executar uma garantia, de acompanhar uma obra estando perto. Mas a estratégia do Mana é diferente, né? Vocês têm aí incorporadores, enfim, operações que são fortes regionalmente fora desse eixo do Sudeste. Hoje, o principal eixo de incorporação de vocês é lá em Florianópolis, por exemplo, né? Então, como começou essa estratégia, essa escolha de vocês, de estar em polos regionais fora do Sudeste? E por que Florianópolis? Qual que é o diferencial que tem essa localização de proteção patrimonial, enfim, de retorno para o investidor? Eu vou até dar um contexto maior, assim, mas eu acho que não é necessariamente uma escolha, mas talvez uma conclusão que a gente tirou depois de trabalhar por alguns anos, conversando com esses empresários e viajando muito o Brasil e conhecendo cada uma das operações. Acho que é inevitável que tenham ótimas empresas aqui em São Paulo, acho que é inegável. Mas, ao mesmo tempo, se você tem muita concorrência do capital, naturalmente o poder de barganha está do lado do empresário. Então, como é que a gente tenta mudar um pouco esse jogo, assim? E a partir do momento que a gente começa a falar com empresas que têm mais de 30, 40 anos, tem o dono barriga no balcão, com uma entrega de mais de 30, 40, 50 edifícios, rodando 10, 15 canteiros ao mesmo tempo, cara, são empresas tão relevantes quanto as empresas paulistas. Elas só são desconhecidas, talvez, e por conta dessa concentração de renda que acaba ficando muito em São Paulo mesmo. E isso foi talvez um dos grandes argumentos que a gente amadureceu quando a gente montou a Manati. Acho que o mercado está passando por uma mudança drástica do equacionamento do funding imobiliário tradicional. Vai sair da poupança, porque a poupança, por natureza, ela não vai ganhar muito mais escala, tamanho do que o que ela já tem. Acho que a tendência é negativa. E, ao mesmo tempo, quem vai absorver parte dessa demanda vai acabar sendo o mercado de capitais. Bom, como é que eu levo o mercado de capitais, então, para essas outras regiões que não necessariamente têm esse acesso? Eu preciso levar governança, preciso mostrar como que funciona esse negócio, mas o fundamento imobiliário em si ele permanece muito forte, porque senão a empresa não teria o sucesso que ela teve durante todos esses anos. Então, a gente meio colocou isso na nossa tese, entendeu, sempre falou com esses empresários, falou,
acho que aqui é onde a gente pode nadar de braçada, trazendo essa turma para dentro da nossa Faria Lima, né? Acho que do nosso fundo. E foi meio que daí que veio essa provocação. E aí até já te respondendo de maneira mais precisa, né? Algo que a gente identificou em Florianópolis, por exemplo, querendo ou não, é uma ilha. Existe uma escassez de terreno muito grande. A gente sabe que é muito difícil aprovar projetos lá. E a demanda ela permanece muito sólida, porque é seguro, tem um PIB per capita legal. Então a gente começa a colocar tudo isso na balança e fala, pô, aqui tem fundamento imobiliário suficiente para fazer os projetos performarem muito bem. Além de tudo, tem uma economia muito formal, muito formalizada. A gente visita, conhece os empresários, pessoal muito trabalhador, etc, etc. Legal, acho que a gente tem premissa suficiente ou insumo suficiente para fazer esse tipo de investimento. E dito e feito, acho que tudo tem andado muito bem, operações que a gente tem feito até na linha do que você comentou, Danilo, que tem um caráter ali de financiamento de obra ou mesmo de término de obra, mas rodando a CDI mais 4,5%, CDI mais 5%, com percentual de vendas já de 80%, 90%, percentual de obras acima de 50%, então absolutamente equacionados, que a gente não encontraria aqui em São Paulo, mas eu não diria nem em São Paulo, a gente não encontraria sentado de braço cruzado no ar-condicionado no nosso escritório. Isso não acontece, essas operações não chegam. E essas operações não existem, a gente vai atrás delas e a gente cria essas operações. Então eu acho que é um pouco essa a dinâmica que acontece que talvez faça da Manati ou do Mana 11 trazer ou entregar esses diferenciais, assim. E até algo que você comentou, Danilo, agora falando, eu até lembrei dessa última pergunta sua, né? A nossa cabeça não é necessariamente uma alocação de, nossa, não, eu vou agora fazer só operações de financiamento de obra. Acho que não é esse direcionamento que a gente acaba tendo de maneira macro. O macro vai acabar mais sendo a parcela estratégica da carteira. Mas a análise das operações ela acaba sendo muito de baixo para cima, né? O que a gente fala de bottom-up. Então, apareceu uma operação que tem insumo, tem substância, tem garantia suficiente, com um incorporador legal, que a gente tenha interesse e enxergue algo que pode até ser maior do que aquilo que a gente está olhando, a gente vai parar para olhar. E a gente senta do lado dele, entende qual que é a demanda, como que a gente encaixaria essa operação, e daí que ela nasce. Ela acaba muito mais vindo da demanda específica, pontual daquele empresário que a gente amadurece, do que necessariamente algo top-down. Só vou olhar aquilo. Aí a gente é muito mais agnóstico, assim, começa e fala com o máximo de gente que a gente puder para ter o máximo de informação e fazer cada uma dessas operações funcionar da melhor forma possível. No dia a dia, como é que vocês fazem esse acompanhamento, Eduardo? Vocês viajam bastante, vão lá na obra, aperta a mão da pessoa, ajuda a vender? Como que funciona? Eu também queria complementar a sua pergunta. Sim. Que você falou, queria também saber de como que é o dia a dia, claro, mas eu passei aqui a pensar dessa questão do equity preferencialista, né? Onde você tem a preferência de recebimento no caso de atraso de obra e problemas intrínsecos de que podem surgir. Mas, do lado do incorporador, se ele começa a ficar com esse caixa primário escasso, isso não pode prejudicar as outras obras dele ou até mesmo esse projeto em si, isso poder escalar para um problema maior do que se ele tivesse recebendo esse dinheiro, ele tivesse conseguindo terminar essa obra. E fazendo um paralelo com fundos high yields de incorporação que a gente está olhando, e você também deve saber qual que eu estou falando, também de incorporação, que aliás, são 2 fundos que têm teses parecidas, mas totalmente diferentes no fim do dia do que vocês fazem, e que estão com esse problema no fim do dia. O problema é no equity, né? Na obra, é lá na execução, na entrega, e aí isso acaba refletindo no cotista. E aí você monta essa estrutura de equity preferencialista, que você muito bem explicou, mas na minha cabeça não Eu já sei o que eu vou te explicar. não fecha essa conta de equity preferencialista em problemas, em uma obra que pode dar realmente um problema, entendeu? Olha, mitigantes, talvez. A gente não atua em média renda. Em média renda, a gente está vendo que tem uma dinâmica muito mais sensível ao ciclo econômico, de certa forma. Então, endividamento das famílias, renda disponível, incerteza de longo prazo, etc, etc. Então, a gente está onde? A gente está nos 2 polos, assim. No alto aspectos. e no alto / altíssimo padrão. No baixa renda. E no baixa renda.
Baixa renda demanda infinita, virtualmente infinita, e alto padrão muito insensível, né? Então, dessa forma a gente tenta fugir um pouco dessa... Meio da bacia, né? Aquele famoso meio da bacia. Você sai do meio da bacia. É perigoso pra caramba. Então a gente viu esse negócio, falou, tá esquisito, melhor a gente fugir um pouco desse negócio, e dito e feito. Então esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto também, acho que é muito relevante para essa discussão como um todo, e acho que talvez te traga um insight mais legal ainda para essa sua análise, Danilão, é o fato de que o que a gente tem percebido, o dinheiro para o financiamento imobiliário tradicional ele está cada vez mais escasso. Então, empresas que antes recebiam proposta de TR mais 10 estão recebendo TR mais 16. Isso muda completamente a tiro na viabilidade de cada projeto. E, naturalmente, que o agente financiador desse projeto, ele querendo ou não, ele vai entregar uma proposta. Ele fala, eu faço o financiamento do seu projeto e também faço o repasse lá na ponta final. Mas o dinheiro da poupança em si ele é um só. Então, o que a gente tem percebido e qual foi uma análise que a gente fez dentro de casa em função de muita conversa, especialmente também com o Urbano, é que os agentes financiadores eles vão trabalhar, eles vão ter mais interesse em fazer o repasse desses projetos se eles estiverem financiando o projeto. Mas então você pega um projeto de média renda, cujo financiador é o mercado de capitais e o take-out tem que ser necessariamente um agente financiador, um banco com esse horizonte de prazo mais longo, você vai ter um interesse muito menor em fazer esse repasse. Então, agora que está terminando todo esse ciclo de investimento feito lá em 2020 e 2021, que teve uma captação de fundo imobiliário super relevante, com a entrega dos projetos todas agora e que exigem necessariamente o repasse para fechar a conta do CRI que foi feito, talvez essa conta não feche porque não haja repasse, porque está mais difícil de conseguir o repasse com uma Selic de 15% e uma poupança mais escassa. Isso a gente viu, analisou e tomou a decisão de não entrar nesse tipo de projeto que ou fosse exclusivamente média renda e ou tivesse um possível desincentivo do agente financiador fazer esse repasse lá na frente. E cá estamos, entendeu? Então, eu acho que em termos de tese, o problema ele é conhecido, é verdade, mas quando você quebra esse problema assim, tipo, nos incentivos e alinhamentos de como que esse negócio pararia de pé, às vezes a tipologia lá, o produto que foi desenvolvido é um produto legal, mas se não tiver repasse, cara, o incorporador ele não quita aquele saldo devedor que foi aberto para fazer a obra. E quando a gente fala do equity preferencial, de certa forma, né, que a sua análise ela é perfeita, né, que ela muda a duration do projeto daquele incorporador, faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, a duration desse incorporador ela já é, na média, um pouco maior, porque ele acaba recebendo tudo no repasse. Quando esse repasse acontece, que acaba sendo, sei lá, 6 meses depois até 6 meses depois da entrega, então esse é um ponto. E o segundo ponto depende do corporativo desse incorporador. Se for um cara pequeno, que não tem histórico, não tem um balanço robusto, não tem uma retaguarda de um acionista relevante, que normalmente é o caso que a gente não faz, qualquer mudança de timing ali em termos de recebimento vai impactar o resto das obras também. Então, posso até comentar, mas os incorporadores que a gente tem feito muito negócio são muito capitalizados por trás. Tem uma holding patrimonial, tem vários projetos ao mesmo tempo, são muito bancarizados, então conseguem esse acesso, financiamento à produção tradicional junto com os bancos tradicionais, porque já tem todo esse retrospecto trabalhando. Você pega uma incorporadora nova, a chance de você bater no muro vai ser muito, muito grande. E é isso que a gente tem trabalhado muito bem assim, nessa identificação desses riscos, sabe? Pô. E o dia a dia que você fala do gerenciamento, que ela não perguntou? A gente viaja muito. Moral da história, de maneira pragmática, acho que toda semana tem alguém viajando, pelo menos 2, talvez até 3 dias, assim. E vai para tudo que é lado, assim. Vai para Santa Catarina, que é ótimo, mas a gente também fez uma das primeiras operações que a gente fez, foi a do Shopping Pátio Roraima, que fica lá em Boa Vista. Não vamos só para praia, então. Eu nunca tinha ido para Boa Vista, fui para Boa Vista, achei o máximo, até culturalmente, mas, puta, é longe, tem que fazer escala, então passa por Brasília, depois vai para Boa Vista e tal. A gente fez uma outra, né, por exemplo, que foi ali em cima foi junto com o pessoal do Grupo Amarante, que é o Salinas Maceió, Salinas Maragogi
e o Japaratinga, e eles têm outros 2 projetos que eles estão desenvolvendo. Foi a nossa primeira operação que a gente fez, inclusive, a gente já conhecia o empresário há muito tempo e tudo mais, foi uma operação de 115 milhões de reais, que a gente ficou com 25, e a gente vendeu esses outros 90 para outros investidores. E isso não existe. Quem acaba criando somos nós ali, junto com o empresário, em função de entender, da confiança, acho que na credibilidade, né, nossa, e confiança também nos nossos CPFs, porque a Manati é um grupo de pessoas, de sócios, mas que tem um retrospecto bastante relevante e de muito sucesso pelas casas pelas quais a gente passou. E uma vez passando essa confiança e mostrando como funciona o mercado de capitais e como que ele surge dentro do plano de negócios, ou como que ele agrega valor àquele plano de negócios, aí a gente convence e desenha a 4 mãos. Acho que é algo que é muito trabalhável. Tem sementes que a gente vem plantando há mais de 3 anos, 4 anos, até antes da Manati, e agora que a gente tem feito negócio. E é tudo em prol, tanto do business plan do empresário, mas também dos nossos investidores. Assim, acho que é uma troca bastante justa, assim, bastante fair com cada um desses empresários. E a questão de continuidade das praças, né? Como eu disse, eu também trabalhei na parte da incorporação e a gente trabalhava meio com escala industrial. Então vinha a fundação, era a fábrica A, B e C, vinha a fundação, depois preenchimento, depois acabamento. E você precisa manter essa roda girando, você não pode parar, você precisa de terrenos bons, você precisa de bons projetos, e aí você acelera os bons projetos, né? Porque você tem maior repasse. E aí a TIR da empresa é bem mais alta do que até mesmo dos projetos, porque você está sempre acelerando os projetos que são bons, e aqueles que são projetos mais que não andam tanto, você vai fazendo quando dá e tira a velocidade. E aí, quando você tem empresas que têm escalas, assim, de vários estados, você consegue, né, sempre ter bons projetos e localizações boas, porque justamente tem esse déficit. No caso de vocês estarem numa praça específica, tem essa preocupação de essa praça específica talvez se esgotar e vocês terem que vir para São Paulo disputar terreno aqui ou ir para outras praças, ou ainda tem bons projetos ainda, falando de pipeline mesmo, né? Sim. Bons projetos para vocês em andamento para dar continuidade, porque o dinheiro sempre volta, se Deus quiser, né? Sempre volta. E vocês precisam ter uma velocidade de alocação, né? Que muitas vezes o desafio é realocar rápido, mas também você não pode fazer avaliações superficiais, né? É uma pergunta de capacity, eu diria. Eu diria que esse capacity ele é diretamente proporcional à relevância da quantidade de empresários fora de São Paulo. Porque uma vez que a gente começa a viajar muito, conhecer cada uma das praças, etc., a gente percebe que o Brasil é muito maior do que só São Paulo, assim. Então, respondendo de maneira direta, assim, o capacity dessa nossa estratégia carro-chefe da Manati, certamente é muito maior. Mas buscando não qualquer projeto em qualquer praça. A gente vai muito olhar, primeiro, qual que é a capacidade corporativa daquele incorporador de entregar, o que ele já entregou e se ele é robusto o suficiente para aguentar mais aquele projeto. E a gente também vai entrar no detalhe do produto. Que produto ele quer fazer? É 2 quartos? É 3 quartos? Qual que é o preço? Qual que é o ticket daquela unidade? Quem que é o time de vendas que vai fazer? É corretor próprio? Não é? Qual que é a estrutura de alinhamento e incentivo dessa equipe? A construtora é própria, não é? Se for própria, como é que funciona toda a segregação em termos de remuneração? Se não for, como é que se seleciona essa construtora? Aí a gente entra no detalhe mesmo, independente do tipo de operação que a gente está fazendo. Porque isso vai dar o sucesso ou não. E a nossa margem de erro, querendo ou não, é muito menor do que um fundo de 3 bilhões de reais. Mas, ao mesmo tempo, acho que tendo toda essa seriedade, essa disciplina no dia a dia, a gente consegue mitigar bastante esse tipo de risco, tanto é que cá estamos com nenhum tipo de problema na nossa carteira. Perfeito. Eu faço a pergunta difícil ou você faz? Pode fazer, eu tenho uma aqui, mas vou deixar para você. A gente está numa fase de consolidação de gestoras e a gente vê agrupamentos, né, de gestoras maiores, englobando outras. O Mana 11 está nessa fase de crescimento, né, de cotistas, de PL. Como que o cotista hoje pode olhar isso, um fundo que vem rodando muito bem, aos olhos de
grandes outros fundos que podem incorporar o Manati ou fazer uma oferta para vocês? Se isso... Eu sei que se tiver algo na mesa você não vai falar, mas... mas nesse caso dessa situação, a gente está observando as outras incorporações e é uma coisa nova que vem acontecendo, né? Ou via troca de cotas, ou via incorporação direta, ou fusões M&As de fundos imobiliários que está mais em voga. Como que vocês têm olhado isso? Esse meu sorriso é porque então a gente está fazendo um bom trabalho. Estou contente com esse feedback, né? Mas... acho que o que eu penso, assim, uma gestora de recursos, ela é um negócio que depende de pessoas. E pessoas têm que ser um time muito bom. Para você conseguir manter esse time muito bom rodando, sem olhar para fora, sem pensar em outras coisas, 100% alinhado, organizado, você precisa de uma massa crítica de AUM ali para pagar essa conta. Depois você passa 3, 4 anos sem novas captações, o mercado bastante difícil, taxa de juros altamente restritiva, etc. Tem gente que começa a colocar a língua de fora. Então, essa consolidação ela acaba sendo meio que natural, sem entrar no mérito da comparação com o mercado de REITs lá fora, que tem fundos muito maiores e uma quantidade muito menor, e por aí vai. Mas o fato um gestor que não tem a perspectiva de crescimento, inevitavelmente ele acaba sendo dragado para essa solução. É um pouco a minha leitura, tá? A gente, acho que diferente do que a gente viu recentemente, desse mercado mais difícil, ano passado a gente duplicou de tamanho, saiu de 500 milhões para bater 1 bilhão, que para nós foi uma marca fantástica e reflexo ali, consequência de todo o trabalho que a gente vem fazendo. Então, enquanto eu... Isso em todas as frentes que você está falando, todas as frentes, tá. Todas as frentes. Então, enquanto eu tenho essa capacidade de continuar entregando bons resultados, tendo originação, mostrando esse diferencial para os meus cotistas, fazendo novas captações, a gente não tem incentivo nenhum em olhar para o lado e a gente vai continuar trabalhando em cima do que a gente está fazendo. Assim. Acho que hoje não tem nenhum tipo de conversa e a gente não tem nenhum tipo de interesse também. E pensando especificamente na consolidação por si só do mercado, e aí, talvez agora fazendo uma comparação com lá fora e tudo mais, eu acho que tende a acontecer no mercado talvez um pouco menos difícil, a taxa de juros eventualmente convergindo ali para 11%, que seja 12%, diferente do que a gente está hoje. Você pega um gestor de, sei lá, 15, 20 bi, o cheque mínimo dessa turma vai ser um negócio gigantesco. Então, eu particularmente acredito que sempre vai existir espaço para gestores, se a gente quiser chamar de pequenos, podemos chamar, mas talvez eu diria que até nichados. Esse tipo de operação é o que eu faço, o que eu sei fazer de melhor. Ele vai ter mercado para fazer. Entre você colocar a tese de pé e você escalar essa tese são coisas completamente diferentes. Então, às vezes, aquele capacity vai ser de 1 bilhão e não de 5. Mas uma gestora de 1 bi já tem capacidade de entregar um produto bem legal. Então, e aí, eventualmente, chegou no próximo ciclo, a taxa de juros foi parar sei lá onde, ficou difícil de captar, não conseguiu remunerar a sua equipe, os seus colaboradores, seus sócios todos saíram, você ficou sozinho, você também passou a fazer um desserviço para o seu cliente, porque você não está conseguindo implementar a melhor gestão porque você está desfalcado. Então, eu acho que é um negócio meio cíclico, que vai consolidar agora, ou tem se consolidado. Eventualmente, quando o mercado melhorar, vai ter mais acesso ao capital, vai ter mais gente, mais poupadores querendo investir nesse mercado, abrindo novas frentes, buscando novos produtos. Existem profissionais muito bem capacitados, nichados, que já fizeram muita coisa com super retrospecto, eles vão acabar captando parte disso, fazendo novos investimentos. E quem crescer ou fizer um bom trabalho de maneira mais consistente ao longo do tempo e chegar num próximo ciclo robusto, permanece. Quem eventualmente não conseguir chegar lá, eventualmente vai ter que acabar tomando uma decisão estrategicamente diferente assim, por conta de nível de serviço para o investidor, entendeu? Então, é um pouco essa meio que a visão que eu vejo, assim. Acho que acaba sendo muito cíclico. E o fato é que o mercado é muito recente. O mercado de fundo imobiliário é muito novo. Então, acho que a gente, primeiro, nunca tinha visto isso de uma maneira mais estruturada, assim, né? Mais sequencial e tal. E agora, talvez, a primeira vez esteja acontecendo. Mas, e depois? Se a taxa de juros for parar em 9% de novo? Você
Você acha que ninguém vai estar captando? Todo mundo vai estar captando de novo. E aí, aquela coisa, quanto mais dinheiro, menos ativo para investir. Quanto menos dinheiro, mais ativo para se investir. E assim funciona o ciclo de maneira geral. Então, é um pouco da forma como eu vejo assim. Acho que, graças a Deus e a nós também, a gente vem fazendo um bom trabalho que tem permitido a gente crescer mesmo nesse cenário. Mas a ansiedade fica. Puta, a gente fez tudo isso, tem feito um super trabalho nesse mercado difícil. Pô, imagino quantas outras oportunidades a gente ainda não vai poder fazer quando a poeira baixar um pouco, sabe? E o mercado de fundo imobiliário ainda é muito pequeno, né? O que a gente tem, o que a gente tem de potencial, então ainda é um oceano azul. É que a gente está acostumado a ver só o nosso aquário, mas quando a gente para ver esse filme, isso, especialmente a relevância desse nosso mercado com relação à indústria de fundos de investimento, lá nos Estados Unidos é 10%, alguma coisa do gênero, a gente é 1%, qualquer coisa do gênero. Sei lá, deve ser 2% hoje, mas é muita diferença. Lá é muito maior e muito mais representativo. Então, tem muita coisa para fazer. E essa nossa tese de beber água limpa, que a gente gosta de falar fora de São Paulo, falando com os empresários, viajando, etc, etc. Pô, o Brasil é muito maior do que só São Paulo. Com certeza. E, bom, o Danilo perguntou exatamente o que eu ia perguntar, mas aproveitando também, eu vejo da mesma forma que você, né? Eu gosto de que existam ainda gestoras e fundos com uma estratégia de nicho também. Embora o crescimento ele seja inevitável na indústria, a consolidação, a gente ter fundos cada vez maiores, em que, às vezes, a figura do gestor, pessoa física, fica cada vez mais distante, né? Fica mais a empresa. Isso faz parte do crescimento, né? Mas ainda eu sinto que o investidor de FII ele é muito apegado a esses fundos de nicho, essas gestoras menores, porque é um tipo de investidor que é muito vigilante, que acompanha cada fato relevante que sai. 1 minuto depois já tem discussão, o pessoal já está acompanhando. Então, é um tipo de investidor que gosta de acompanhar de perto os investimentos. Como se fosse realmente o meu imóvelzinho que eu boto para alugar, é esse tipo de acompanhamento que é feito. Então, acho que esse é um tipo de gestão que combina muito com o tipo de investidor de fundos. E vocês fazem justamente esse trabalho, vocês têm a comunidade ali em que vocês compartilham os fatos relevantes, compartilham os relatórios, os textos também muito bem explicativos dos relatórios, trazendo mais perto do investidor esse acompanhamento de vocês. E fazendo um crescimento mais orgânico, por assim dizer, né, sem comprar outros fundos, sem ser incorporado por outros fundos maiores, o crescimento tende a ser um pouco mais lento. Quando tem até uma emissão, vocês não colocam uma taxa muito grande de distribuição, então não é, assim, amplamente divulgado por assessorias de investimento, por exemplo, então às vezes não conseguem captar tanto. O que eu quero saber é, querendo crescer, mas crescer da forma certa, como que a Manati pretende vivenciar esse crescimento, mantendo essa proximidade com o investidor, esse DNA de vocês, mas ainda assim conseguindo acompanhar a indústria? Tem bastante coisa aí para a gente pensar. Eu particularmente sou do time que acredita que o crescimento ele é consequência do trabalho realizado. Então, se eu continuo tendo uma capacidade de originação interessante, uma carteira saudável, um acesso a boas oportunidades, uma leitura de mercado assertiva, etc., etc., eu tendo a acreditar que, e fazendo um trabalho, né, corrente ali dos atuais fundos, dando toda a relevância para essa frente de relacionamento com o investidor, trazendo informações bastante mastigadas e também agradáveis de se ler, de se acompanhar, que é algo que a gente investe muita energia e tempo aqui do nosso time do lado da Manati. Eu acho que o crescimento ele acaba sendo meio que natural. O que eventualmente pode mudar? Nesse meu plano de negócios, se eu for compelido a trabalhar com um fee de estruturação e distribuição de, sei lá, muito acima da média do mercado, mas para deixar de uma maneira mais relativa, que eventualmente não caiba no meu plano de negócios, talvez eu prefira não fazer, porque eu estou colocando em risco a minha reputação, a experiência que eu hoje estou conseguindo oferecer para os meus investidores em função de um crescimento que não vai ser tão extraordinário para mim, assim, se a gente está falando de uma oferta hoje perto de um PL de R$1 bilhão. Então, a gente tem sido muito, muito parcimonioso, assim, em termos desse crescimento. A gente, certamente ficou abaixo do plano de negócio que a gente tinha lá no começo da Manati, mas longe de estarmos tristes com o resultado até agora. E a gente vai continuar trabalhando acreditando que tudo isso será recompensado em termos de crescimento, desde que a gente tenha boas oportunidades para comprar também, para adquirir novos ativos, etc, etc. Mas acho que a gente está muito mais olhando pelo lado
orgânico da coisa mesmo, fazendo um bom trabalho, acreditando que isso vai ser suficiente para a gente poder crescer. E também, até o que a gente estava conversando um pouco antes, né? Trabalhando o máximo para nós estarmos preparados para quando isso acontecer. Não adianta não, agora a janela abriu. Agora eu vou fazer. Eu cansei de falar disso para empresário que queria fazer IPO de incorporadora. Agora eu vou fazer. Não é agora. Agora você já está atrasado, cara. Ou você começa a vários tempos assim antes dessa janela abrir, porque você precisa ser o primeiro da fila. O que eu particularmente acho que é o primeiro da fila? Se você estiver ativo, né, é inevitável, você precisa fazer uma alocação, querendo ou não, a gente fala sempre de uma alocação rápida, ela tem que acontecer, porque o carrego do caixa é muito negativo para a estrutura do fundo como um todo, mas isso também conversa com um dividendo competitivo, um crescimento de cotistas interessante, uma frente de relacionamento com investidores ali bastante robusta também, um relatório bem escrito, tudo isso. E é isso que a gente vem investindo e colocando ali, bloco por bloco, para a gente construir a nossa fortaleza ali, que a empresa é nossa, né? Então... Uma outra dúvida que me surgiu aqui, e eu tenho perguntado, acho que para todos os gestores que vêm aqui, sobre a questão de troca de cotas. Inclusive, que a gente tem visto em fundo de papel, multi-estratégia. Inclusive, teve grandes trocas de cotas em fundos de papel também, não, porque a gente pensa troca de cota mais para fundo de tijolo e equity. Sim. E o investidor tem que saber que isso também acontece nos fundos de papel. Como que vocês olham isso e como que o seu investidor tem visto, se vocês têm oferecido isso, principalmente nesse momento de mercado que o fundo aí está próximo ao VP, se essa questão de ofertar novas cotas e oferecer isso a esses incorporadores, não sei, ou esses investidores, eles têm mais esse interesse também hoje do que antes? Como é que está com vocês? Eu vou te falar que eu não tive uma conversa dessa com empresários, para ser sincero, pensando exclusivamente no crescimento do fundo, sabia? Porque ele precisa já usar o dinheiro para alocar no desembolso da obra, você acha que é isso ou não? Pela velocidade de conversão, será? Não, eu diria que eu particularmente não vi muito incentivo, em a gente fazer isso, nem do empresário aceitar, no caso, mas embora a gente nunca tenha conversado disso especificamente com qualquer um deles. Mas a operação de mercado de capitais no fim do dia acaba acontecendo por uma dor do empresário, que é ter o acesso ao capital. Se você leva algo que não é necessariamente a estrutura mais líquida, não necessariamente vai resolver a vida dele. Então, eu não vi nem a discussão acontecendo, particularmente assim. E não acho que a gente tenha deixado de fazer negócio por conta disso também, sabe? Uhum. Acho que acaba sendo muito algo mais personalizado em função do plano de negócio individual de cada um envolvido, ali, de cada stakeholder envolvido. Eventualmente, um player tem um orçamento de resultado acumulado maior, ou tem um acesso a uma base que ele consegue desmobilizar um papel que não tenha tanta liquidez na carteira de outro gestor. Aí eu acho que tem talvez algumas motivações distintas ali para tomar esse tipo de decisão, assim. Mas pensando especificamente na nossa relação com os empresários, pensando nessa frente, eu particularmente nem sei te responder, porque a gente não chegou a ter conversas disso e nem deixou de fazer negócio por conta disso. E nem para outros fundos, você fazer uma oferta com uma ancoragem de outro fundo e aí você recebe talvez o caixa do outro fundo e troca isso em cotas e investe em projetos. A gente não chegou a discutir algo do gênero. E particularmente as operações que a gente fez, que a gente eventualmente precisou de mais tempo para alocar nos nossos fundos, a gente, querendo ou não, utilizou da nossa credibilidade junto a alguns amigos mesmo, de pedir para segurar por um X determinado tempo, enquanto a gente promove essa liquidez e tudo mais, mas ali equilibrando cada um dos pratinhos envolvidos no negócio. Então a gente não precisou entrar nesse mérito assim. Que acho que tem um quê de crescimento, também tem um quê ali de
de conseguir dar saída para um ou para outro ativo, mas não foi algo que esteve na nossa mesa, assim, mesmo nesse cenário, até porque a gente conseguiu crescer independente disso. E outras praças, assim, vocês estão muito fortes no residencial, mas e outros tipos de verticalização, de incorporação de outros segmentos? Vocês pensam atuar de maneira mais expressiva, ter projeto... O logístico está em pleno desenvolvimento no Brasil, grandes operações. Eu sei que lajes, escritórios é mais nichado São Paulo e talvez São Paulo e Rio no limiar. Mas vocês veem outras verticais de, sei lá, atacarejos, outros projetos assim que não estão no radar de vocês ou do foco da carteira atual? A gente vê, mas não tem fechado muito a conta. Porque, né, a partir do momento que eu tenho uma receita que eventualmente pode ser um pouco mais diversificada, pensando aqui nas unidades vendidas, nas unidades de repasse, etc., eu particularmente prefiro esse tipo de risco do que eventualmente tomar um risco de vacância ou de absorção de um galpão logístico que eventualmente eu tenho uma quantidade de informações relativamente menor do que a praça residencial que eu estou analisando. Então a gente acho que não se opõe, querendo ou não, acho que até antes dessa mudança recente que teve de lastros disponíveis para operações de crédito imobiliário, etc., a gente chegou a fazer operações de outras naturezas também. Mas o fato é que muitas vezes a conta não vai fechar mesmo, assim. Você vai botar lá CDI mais 4, CDI mais 5 em cima de um desenvolvimento especulativo de um galpão logístico, esse empreendedor ele não vai fazer. Ele vai desistir no primeiro momento se ele enxergar que esse é o custo do capital que ele precisa para fazer aquele desenvolvimento. E talvez uma diferença de outros players também, a gente não tem uma pegada de querer fazer operação só porque ela tem o LTV. Eu não quero entrar... se precisar eu vou fazer, mas eu não quero entrar na discussão de executar aquela garantia, ter que vender aquele imóvel para recuperar o meu capital. Esse não é o nosso modelo de negócio. Nosso modelo de negócio é o quê? Fazer operação estruturada, a gente empresta o capital e trabalha muito para ter esse capital retornado, atualizado pela nossa taxa de operação. Mas, obviamente, com uma retaguarda muito forte em termos de garantia, porque a gente sabe como é que funciona o Brasil, é muito cíclico e, cara, a taxa de juros de 15% é taxa pra caramba. Então, acho que com essa cabeça, a gente dificilmente vai entrar em coisa especulativa, assim, puta, não, tem esse ativo corporativo que tem uma super demanda no interior, não sei das quantas. Não é pra gente. Mesmo que caiba uma taxa super bacana, o LTV super pequeno, etc., não sei se é algo que a gente faria. Chegou a olhar bastante, assim, mas nenhum deles a gente ficou confortável o suficiente para fazer. Então, de todas as nossas operações, eu consigo falar dessa forma, elas têm alguma carteira envolvida, com algum percentual relevante de over-collateral, né, de garantias adicionais ao saldo devedor, mas que pagam esse nosso recebimento mensal ali com alguma sobra. E aí muitas delas acabam sendo aceleradas, reduzindo a duration, diminuindo o risco que a gente fica lá... esqueci a palavra, mas que fica na própria operação. Então, é um pouco essa a nossa cabeça, assim, é isso que o investidor sempre pode esperar da Manati. E mais, assim, de risco de crédito, eu queria aprofundar um pouco mais. A gente sabe que o crédito, a gente tem o seio de confiança, a gente tem a parte de que você sempre quer o dinheiro de volta, e numa carteira, essas questões de default pode acontecer mesmo com todo esse tipo de acompanhamento. Hoje vocês têm alguma yellow flag ou red flag de alguma operação que está dentro da carteira e que vocês estão dando alguma tratativa? E sim, o que alerta vocês? O que são os triggers? Se é venda, se é execução, se é falta de informação? Qual que é o principal trigger aí para vocês começarem a falar, bom, virar tema de toda a reunião, né? Quando você começa a falar muito do devedor é porque tem algum problema, né? Exato. Eu acho que esse é o nosso trabalho diário da Manati. Acho que esse é o nosso trabalho de gestão mesmo. A gente estava até passando o nosso processo de investimento até recentemente, assim, mas todo dia os analistas permanecem com as nossas ferramentas proprietárias de acompanhamento de todas as operações de mercado. Especialmente aquelas que nós temos na carteira, mas cujas empresas também eventualmente podem ter outras operações disponíveis em mercado. E cada uma delas a gente acaba sendo avisado quando tem alguma assembleia geral
principalmente a assembleia extraordinária, o que está acontecendo e tudo mais. Então, isso acontece de maneira diária. Semanalmente, a gente faz 2 reuniões específicas para passar por todo o pipeline, e não só de originação, mas também de acompanhamento. Então, como é que tá isso aqui? Faz tanto tempo que não fala. Pega o telefone, liga lá para o empresário, vamos bater um papo, marca aqui, coloca o senior management também e tudo mais, para ir não só fazendo as análises trimestrais que a gente faz de maneira formal, mas também pegando um pouco desse ouvido no trilho ali, base semanal mesmo, quando a gente ouve alguma coisa de mercado que eventualmente possa estar acontecendo e impactando aquela empresa. Depois disso passado, todo mês, aí a gente senta na nossa reunião de acompanhamento das operações, uma vez saindo todos os índices de cada uma das operações, pensando aqui em covenant, recebíveis, blá blá blá, a gente senta e passa uma reunião de umas 3 horas com a empresa inteira, operação e tudo que está acontecendo. Então aqui a gente tá com recebível muito maior do que a gente precisa, para cima do mínimo tá legal, na margem como é que ficou, quais são os outros covenants, teve alguma assembleia, deixou de ter alguma coisa, para ir atualizar o grupo inteiro e eventualmente tomar alguma medida que seja necessária quando a gente precisa dar um pouco mais de tração em alguma determinada empresa. E trimestralmente a gente faz esses acompanhamentos aí oficiais, senta com a empresa, entende como é que está o processo, como é que está os negócios de forma geral, como é que elas têm trabalhado, se teve alguma mudança crítica ali no âmbito da sua operação e por aí vai. Então esse é um pouco o processo. A partir do momento que a gente mapeia tudo isso e faz esse acompanhamento diário, o objetivo é não ser surpreendido de nada. A gente não pode ser surpreendido. A gente tem que saber e estar na frente daquela informação a todo momento. E com isso, eu acho que com essa cabeça e com a capacidade de originação nossa, a gente tem passado sem nenhum tipo de problema nas nossas operações. Acho que a gente tem 54 operações investidas, todas elas em dia. Mas... Não quer dizer que não teve assembleia, não quer dizer que não teve discussão, waiver, alguma coisa disso. Longe da gente ficar de braços cruzados só falando, tá ok. Longe disso. Nosso trabalho é, o recebível aqui veio decadente nesses últimos 3 meses. O que está acontecendo? Teve tal projeto que deveria ser lançado e não foi. Não foi por quê? O que precisa? O que a gente precisa fazer? Quais são os milestones que a gente precisa desenvolver ali, empurrar o incorporador para voltar para aquele plano de negócios? E esse acompanhamento é o que mais exige atenção e energia do nosso time hoje na Manati. Então, a gente sempre tem yellow flag, que volta a ser green flag. A gente, eventualmente, pode ter alguma coisa mais específica, alguma assembleia que saiu que a gente precisa se atualizar, mas que, uma vez compartilhado com o time como um todo, não é um risco específico. Mas, a todo momento, a gente está com esse nosso mapa de calor, assim, aparecendo e desaparecendo e tal, de coisas que a gente tem que manter no dia a dia e que vai permeando ali a saúde ao longo das operações como um todo. Então, esse é o trabalho. E, sinceramente, o pipeline CDI mais 4 tem risco, não tem jeito, dá 19% de despesa financeira. Que empresa que consegue sobreviver tranquilamente por 4 anos rodando a 20% de despesa financeira, por exemplo? É muito difícil. E a gente tem que estar ali do lado, com um ouvido no trilho, entendendo o que está acontecendo, para garantir que aquele plano de negócios que a gente pensou lá atrás, ele vai ser cumprido sem grandes chacoalhões ao longo do caminho. Perfeito. Então, vocês falaram bastante da diligência para entrar numa operação, do acompanhamento que vocês fazem, e até hoje não teve nenhum caso, nenhum problema de implemento, nada assim, né? Qual que é o critério de vocês para sair, então, de uma operação? Em novembro, por exemplo, vocês fizeram a venda de um CRI, né, o Cotribá, se não me engano, sem nenhum problema, né? Qual que é o critério de vocês para sair de um CRI? Eu não diria que... Eu acho que a gente não tem algo muito pragmático, assim, bateu aqui, temos que sair. Exemplo prático, né? A gente até vendeu recentemente, tinha um papel muito bom em termos de crédito, estava rodando de acordo com o nosso processo de investimento. Todo o acompanhamento sempre foi feito sem nenhum tipo de problema nem nada. Mas o fato é, a gente investiu nele a IPCA mais 9 quando a B estava 5,5. Aí a B veio para 7,5 e a gente, na marcação no MTM, começou a ficar com uma marcação negativa. A gente sempre teve acesso à empresa, mas também não é aquele super acesso a gente já não estava mais tão confortável com o nível de interesse ali que a empresa estava retornando às nossas dúvidas.
sempre demorava um pouquinho mais, a gente já tinha pedido algumas vezes e demorava para vir aquelas informações, algo que não era necessariamente tipo, de outro planeta e tal. Então, juntando essas duas coisas, vendo um P&L negativo de R$500 mil no fundo, falei, porra, apareceu um comprador aqui, que a gente está ativamente falando com as mesas de operação. Apareceu um comprador, de forma que eu consiga sair no valor de face sem perder um centavo. Ah, cara, eu tenho mais o que fazer com esse dinheiro. A gente foi lá e vendeu. E recuperou essa marcação positiva no fundo. E no final do dia o trigger às vezes nem foi tão financeiro, foi mais relacional. Exato. Não envolveu, porque se fosse o relacional tivesse bem e o financeiro não tão bem, eles estivessem reportando, olha, essa é a situação, não tá legal, tal, vamos fazer junto, talvez você nem teria vendido porque você ia conseguir desenhar alguma saída junto, ou não. Às vezes não, às vezes você fala, meu, azedou mesmo, quero sair fora. E nesse caso é até interessante, porque o crédito nem tinha azedado, estava tudo normal. Mas essa parte relacional acho que pesou mais. Aí eu perguntei lá pro pessoal, como é que tá a nossa conversa com tal empresa? Puta, Edu, estamos pedindo aqui, aí o pessoal manda assim, aí depois some, depois manda assado, tá atrapalhando o nosso processo de acompanhamento, porque a gente tenta trazer informação atualizada e não consegue. Falei, cara, então tá resolvido. Pumba, vende tudo, acabou. Esquece, vai pra próxima. Então, tudo, a nossa esteira ela tem que estar super azeitada. Qualquer coisa que eventualmente possa impactar aquilo, se eu tiver a oportunidade de sair, soca. Vambora, esquece, vai pra próxima. A gente tem um pipeline super robusto, continua falando com todos os empresários para fazer boas operações, sobretudo com quem a gente quer, não com quem a gente precisa. Eu quero fazer negócio com essa pessoa, vou lá e faço. Então, esse é o dia a dia. Perfeito, estamos chegando para o final do nosso papo, mas eu queria que você deixasse um recado, que a gente sempre pensa nos investidores que estão começando também, que não tem tanta informação, não tem tanto conhecimento, não são tão letrados, né? Assim como a gente que às vezes quer se aventurar em algumas outras áreas da nossa vida, a gente às vezes se sente meio perdido. Como é que você falaria para esse investidor novo, né? Para ele conhecer o Mana 11 além disso, e quais cuidados que ele deveria ter ao selecionar fundos imobiliários, porque no final do dia é o dinheiro suado dele, né, que ele deixou de gastar, que o gastar é sempre mais gostoso, né, você falar de gastar, falar de viajar, falar do que você comprou, mas você chegar numa roda de amigos com a cerveja e falar, comprei o Mana 11, comprei o fundo XYZ, vão olhar para você e falar, pô, Bacana. Bacana, legal. Então a parte da conversa de investimento, ela nunca é uma conversa super animada, né? Então, o que você fala para esse tipo de investidor que, putz, teve toda essa jornada, né? E chega ali no início ou no fim do mês, ele vai lá, investe, quer escolher um fundo e ele parte para essa jornada de receber renda recorrente todos os meses, que a gente deixou aqui claro que não é livre de riscos, né? Tem muito risco, mas os riscos eles são totalmente gerenciáveis e é para isso que você paga, né? O gestor, ele é seu funcionário, né? O cotista, ele contratou vocês para cuidar do dinheiro deles. Eu vou complementar isso que o Danilo falou. Que o investidor que está chegando agora, está chegando no momento em que o IFIX está renovando diariamente suas máximas históricas, um ano que a gente vai ter eleições, um ano que a situação internacional está um pouco complexa, então a gente tem muita volatilidade à frente, o IFIX aí com preços em alguns fundos já não tão descontados. Então, o que é importante o investidor ter atenção? Ele que está entrando agora com esse cenário de 2026 à frente. Difícil, né? Se tivesse a bola de cristal, seria mais fácil. Eu diria que, fazendo um paralelo com esse nosso mercado há 15 anos atrás, a gente tinha pouquíssimo acesso à informação. Então, quando você queria falar com o gestor, você não conseguia, né? Você precisava ir atrás de um contato, de um outro contato, que pudesse fazer a Nossa, eu lembro disso. Aí o gestor ia perguntar, quem é esse cara? Quem que ele é? Cara, meu tempo vale muito, eu quero falar com ele. É sempre assim, sempre foi assim. Era assim com o analista, há uns 5 anos atrás. Você tem uma ideia, imagina o cotista. É isso, eu tô falando, sei lá, 12 anos atrás. Porra, era muito difícil. Então, e uma das coisas que eu aprendi, logo no começo da minha carreira, quando eu comecei na área de multi-assets e portfólios da Rio Bravo, a gente fazia análise e seleção de fundos de investimento, de terceiros, assim, de todas as classes. Então, a gente tinha um fundo de fundos de ação, fundo de fundos multimercado, fundo de fundos de crédito, fundo de fundos imobiliário.
E esse nosso trabalho, ele tinha duas bases, assim. Uma delas era quantitativa, de fato. Então, pô, eu quero falar com quem eu acho que são os mais vencedores. Não quero falar com quem não costuma ganhar dinheiro. E tinha uma base mais qualitativa, que era uma entrevista mesmo. É buscar conteúdo, ler formulário de referência, ler as políticas, saber quem que tomava aquela decisão, como é que era o processo de investimento e por aí vai. E trazendo toda essa bagagem hoje para a pergunta de vocês, assim, eu diria que a gente está num momento, acho que do mundo, assim, muito de gamificação das coisas, né? Isso, querendo ou não, não é necessariamente bacana, assim, quando a gente trata de investimento, porque investimento é nossa poupança, não é para ficar comprando e vendendo com um horizonte curtíssimo de investimento, assim. Acho que normalmente as coisas dão errado quando a gente pensa por esse lado. Mas para qualquer novo investidor de fundo imobiliário que se interesse pela classe, queira estudar, queira entender, eu diria para fazer a lição de casa e procurar conteúdo de cada um dos gestores, porque o gestor também que se dispõe a falar com os investidores é quem normalmente tem o portfólio ali mais disponível e acessível e que vai continuar oferecendo a entrada e o relacionamento com investidores bacana para trazer essa informação e mostrar o que está acontecendo com o recurso do cotista. Então, acho que com a quantidade de informação que a gente tem hoje, eu acho que a gente dá para fazer essa lição de casa na parte quantitativa, ver os fundos que mais pagaram dividendo, que mais cresceram cotistas, que mais tiveram retorno, que tem um volume de negociações legal no secundário, e casar isso também com o perfil do gestor que está por trás daqueles fundos. Quem que é a equipe, de onde veio, o que já fez, qual que é como que são vistos no mercado pelas outras pessoas que compõem esse nosso mercado. E aí entra a parte da credibilidade para quem já vem fazendo o trabalho bem feito ao longo do tempo, assim. Acho que é essa mensagem que eu deixaria, assim, porque é um pouco do que eu fiz mesmo, quando eu comecei lá atrás, buscando quem eram os fundos que eu gostaria de comprar nos nossos portfólios. Excelente. Empilhar conhecimento sempre vale a pena, né? Exatamente. E hoje a gente tem um problema contrário, que é o excesso de informação e de pessoas falando muita groselha nas redes. Então, saber filtrar também. E aí a parte de você procurar gestor, procurar casas sérias que falam sobre o assunto, que falam com sobriedade. Você vê alguém falando muito inflamado, seja pro bom ou seja pro ruim, desconfie, né? E aquele cara que é sóbrio, aquele cara que, poxa, que é muitas vezes chamado passador de pano, né? Que faz sempre análise fria, ele às vezes não tem tanto holofote para esse tipo de análise. E acho que esse holofote que deveria ser dado. Por que ele está sóbrio? Por que ele está avaliando esses micros detalhes, né? Por que ele está dando essa opinião X enquanto o mercado está gritando Y? E aí olhar o histórico, olhar o paralelo. Os gestores que estão aí na rua, eles têm 15, né? 10, 15, 20 anos de mercado imobiliário. E desmistificar que o gestor, ele é um malvado, né? Que ele quer crescer a qualquer custo. Tem bons profissionais ruins, acho que em todos os mercados. E eu acho que hoje está mais fácil filtrar isso. Tá muito cristalino quem está fazendo um bom trabalho e quem não está. E se para você não está cristalino, consulte as análises, veja o que os analistas estão falando. Temos o Clube FI, uma casa de análise também pronta para te dar essa informação já mastigada. Então, ir atrás acho que da boa informação. Com certeza. E, né, complementando aqui o Danilo, não tem realmente lugar mais fácil para fazer isso do que o Clube FI, em que além do nosso relatório de análise semanais que a gente publica sobre nossos fundos, sobre cobertura, temos também dos fundos recomendados a tese do fundo, com detalhes da carteira, de alocação, de por que a gente recomenda a compra e até que preço também a gente faz isso. Ou venda, exatamente, é importante acompanhar. E também as informações do próprio fundo. Então, você quer conhecer mais sobre o Mana 11? Só ir lá na página do fundo, você tem todos os documentos do fundo, relatórios, assembleias, fatos relevantes, tudo que você precisa saber a poucos cliques em um único lugar. E também participem da comunidade no WhatsApp do Mana 11. Como que as pessoas acessam, Edu?
Sabe que eu não sei? Eu sei como é que é. Eu sei que tem um QR Code. No QR Code do relatório gerencial, você encontra a informação que lá tem 3 QR Codezinhos É verdade, do Instagram, do e ali do LinkedIn e do WhatsApp. Então, tá vendo? Eu leio o relatório gerencial. Então acessem também a comunidade no WhatsApp para estar por dentro do Mana 11. Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua contribuição. Foi um prazer a nossa conversa. Venha mais vezes. Certamente virei. Um grande abraço. Tchau, tchau.